Olá, tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos dar início ao direito comercial. Sou professora Raquel Brambila desta área e é importante que vocês saibam que o direito comercial ele é muito amplo. Muitas vezes você fala direito empresarial, ok, é um novo direito que foi constituído no Código Civil. Portanto, o direito empresarial está dentro do direito comercial porque ele não morreu, ele continua a existir. Temos dentro do direito comercial também o direito industrial, que são marcas e patentes. Temos dentro dele também o direito cambiário, que são os títulos de crédito. Temos também a parte do direito de empresa que a gente vai estudar mais aqui dentro, que é o direito das atividades econômicas. Portanto, temos também o direito cambiário e também o direito bancário, dentro do direito comercial. Este é o nosso direito. Vamos primeiramente falar sobre o direito comercial, que começou aqui no Brasil, no Código Comercial de 1850. Nós tínhamos neste código os 940 artigos. Nos primeiros 456 artigos do Código Comercial, tínhamos as sociedades comerciais. Tínhamos nela sociedade em nome coletivo, que até hoje permanece, a sociedade em comandita, era somente esse nome. Tínhamos a sociedade em conta de participação, a sociedade de capital e indústria e a sociedade anônima. Estava dentro dos 456 primeiros artigos. Tínhamos também dentro dele o direito marítimo, a quebra. Portanto, todas as vezes que se falava em constituir uma sociedade que tem a ver com a produção, que tem a ver com a intermediação de mercadorias, circulação de bens e serviços, nós íamos para o Código Comercial e verificávamos se dentro desses 456 primeiros artigos, nós vimos aquela sociedade que mais adequava ao nosso negócio. Era assim que acontecia. Portanto, as sociedades nesta época estavam nos 456 primeiros artigos. Vamos agora passar para o segundo slide. Aqui vocês podem verificar que realmente tínhamos as sociedades comerciais nos 456 primeiros artigos. No meio do Código Comercial, justamente o direito marítimo, e no finalzinho a quebra, que é a nossa falência, que atualmente é a Lei 11.101 de 2005. Era assim que acontecia nesta época. Posteriormente, foi criado o Código Civil de 1916, e dentro dele nós não vimos as sociedades que visavam lucros. Só vínhamos dentro desse Código Civil as associações e as fundações. Portanto, são entidades filantrópicas que não visam lucro. Agora, no Decreto 3.708 de 1919, nós encontrávamos as sociedades que visavam lucro. Ele foi criado bem depois do Código Comercial de 1850. Portanto, aqui dentro do código, desse decreto, aliás, 3.708 de 1919, nós encontramos aqui a sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Dentro dela, nós podemos constituir e elaborar um contrato social com objeto social ou atividade econômica comercial. Temos aqui produtos e serviços. Ok, eu vou constituir uma fábrica de sapatos. Fazíamos um contrato social com objeto social comercial. Produtos, serviços. Há uma empresa de manutenção de máquinas. Também eu fazia aí. Tem aspecto e conotação comercial de produção. Agora, se eu quisesse constituir uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada com objeto social civil, aí nós vamos lembrar dos profissionais liberais. O advogado, o dentista. Eu podia fazer isso? Podia. Uma sociedade limitada, cuja responsabilidade de sócio é limitada
E eu, como dentista ou como contador, eu podia constituí-la. Mas nesse caso aí, era serviços. Portanto, sociedade por cotas de responsabilidade limitada, comércio e produtos, né, na parte de produtos e serviços, junta comercial. Neste caso, outro contrato, outro local, profissionais liberais, civil, vamos registrar no registro civil de pessoas jurídicas. Reparem que essa sociedade por cota de responsabilidade limitada era bem flexível. Então, nessa época, encontrava este quadro que nós estamos vendo aqui nesse slide. Código Comercial de 1850, 456 primeiros artigos. Código Civil de 1916, não tínhamos sociedades que visavam lucro. E o Decreto 3.708 de 1919, que só continha 19 artigos, comércio, que é produtos e serviços, que é empresa, e profissionais liberais, objeto civil, que não é empresa. Era este quadro que eu verificava nesta época. Portanto, aqui eu coloquei para vocês primeiros 456 artigos do Código Comercial, olha só que tinha auxiliar de comércio, contratos mercantis, título de crédito aqui dentro também do Código Comercial nesta época, sociedades que com relação a todas as sociedades comerciais, a quebra, a falência eu encontrava aqui dentro, imaginem. Nessa parte aí eu coloquei que na quebra nós encontrávamos do 797 a 913, repare o que acontecia nesta época. E também eu tinha, nesta época, a sociedade anônima. Reparem que só tínhamos do 295 ao 299, poucos artigos tínhamos nesta época. Então, na sociedade anônima não atingia de jeito nenhum os objetivos dela, que era a circulação de riqueza, desenvolvimento econômico de um país. Somente tínhamos 5 artigos. Era esse quadro. Código Civil de 1916, o Decreto 3.708 de 1916 também. E com relação à parte dos registros, eu coloquei nesse slide para vocês observarem. Ok? Vamos agora, então, colocar aqui o que eu mencionei anteriormente, que é com relação às sociedades que existiam no Código Comercial desta época. Sociedade no coletivo, sociedade em comandita, não tinha um simples no final. Tínhamos a sociedade em conta de participação, a sociedade anônima estava nesse Código Comercial, tinha uma sociedade capital indústria. E o Decreto 3.708 de 1919, era esse o quadro que verificávamos nesta época. Posteriormente, o legislador achou por bem resumir, satisfazer mais aqueles que queriam fazer algo mais prático. E realmente aconteceu. Eles pegaram tudo aquilo que estava naquela época, aquele quadro confuso daquela época, e colocaram numa legislação específica, que nós vamos ver posteriormente. Portanto, houve a unificação do regime societário. As atividades econômicas se uniram mais na legislação empresarial, que está contida atualmente no Código Civil. Ok? Então vamos lembrar que o Código Civil atual, que é de 2002, que é a Lei 10.406 de 2002, está contida diversas sociedades que anteriormente estava num quadro muito maior dentro do Código Civil. Vamos ver o que aconteceu realmente. A sociedade em nome coletivo está atualmente no artigo 1039 do Código Civil, observem lá. A sociedade em comandita simples, acrescentaram esse simples, está no artigo 1045, reparem só. A sociedade limitada, que estava no Decreto 3.708 de 1919, está atualmente no artigo 1052. E a sociedade com de participação está também no Código Civil, no artigo 991. A sociedade anônima, ela continua, está ali no Código Civil, porém, ela só fala assim, eu existo, em 2 artigos, 1088 e 1089. Por quê? A sociedade anônima, ela é regida por lei especial. E a Lei 6.404 de 1976, combinada com a Lei 10.303 de 2001.
Portanto, a sociedade anônima, dentro desta lei, foi criada uma outra, que é a sociedade em comandita por ações, que atualmente está na Lei 6.404 de 76. Portanto, a sociedade anônima e a sociedade em comandita por ações está na mesma lei especial. Reparem que a sociedade anônima e a comandita por ações, atualmente no Código Civil, elas só dizem eu existo. Anônima, 1088, 1089. E a sociedade em comandita por ações, do 1090 ao 1092. Então, somente diz que ela existe. Agora, temos também uma nova sociedade, que é a sociedade simples. É uma sociedade que nós vamos observar que é não empresária. Ok? Vamos depois conversar sobre ela posteriormente. Temos associações e fundações, que você vai encontrar na legislação civil. Está aqui nos artigos 53 e 61 do Código Civil. Agora, e a sociedade capital e indústria? Essa foi extinta. Ela não mais existe no Código Civil. Portanto, as sociedades do 1 até o 6, número 1 ao 6, elas estão dentro do Código Civil, e anônima e comandita por ações estão em lei especial. Ok. Aí eu coloquei um quadro para vocês observarem do Código Comercial de 1850. Foi revogado em parte para a prova de OAB? Foi revogado em parte? Foi. Só permaneceu o quê? O direito marítimo, que está no miolinho justamente do Código Comercial. Para os lados, houve a revogação. O decreto 3.708 de 1919 foi revogado. O Código Civil de 1916 foi revogado. A legislação especial que nós vamos encontrar é a parte. Você não vai encontrar no Código. Você pode até encontrar legislações especiais lá no Código Comercial, no finalzinho dele, mas não é o Código. Por exemplo, sociedade anônima, eu vou encontrar numa lei especial. Títulos de crédito, marcas e patentes, com relação a registro, tudo isso nós temos leis especiais. E o Código Civil de 2002 é a Lei 10.406 de 2002 que está em vigor. Ok. Vamos agora passar para o direito de empresa. Isto sim que nos interessa da agora em diante. Lembrem-se que a legislação empresarial, ela está do 966 ao 1185 do Código Civil atualmente. Então, todas aquelas legislações, aquela parte de sociedades do Código Comercial, lá no decreto, foram todos para o meio do Código Civil. E é isso que nós vamos estudar agora. Observem. Direito de empresa. Direito de empresa está dentro do direito comercial. Direito de empresa é o direito empresarial. Portanto, vamos observar que o Código Civil atual tem 2.046 artigos. No meiozinho dele, nós temos o 966 ao 1185, que estão e foram transcritas todas as sociedades anteriores. Reparem, sociedade em nome coletivo, 1039. Sociedade em comandita simples, 1045. Sociedade limitada, que veio com uma nomenclatura menor, 1052. E sociedade em conta de participação, artigo 991. A sociedade anônima, 1088, 1089. Sociedade em comandita por ações, 1090, 1092. E a sociedade simples, no 997. Isso aí justamente que é o objeto de estudo, justamente deste módulo, ok? Vamos então passar para o primeiro artigo do Código Civil, que corresponde ao direito de empresa. Nós temos primeiramente o artigo 966. O artigo 966 fala sobre empresário. Poxa, será que empresário é o João ou a Maria? Cuidado com esta conotação. Empresário, primeiramente, é uma figura referencial que caracteriza a forma de exploração de uma atividade. Que forma é esta? Empresária.
Vamos lembrar que quando eu falar em empresário, eu vou lembrar do comércio, vou lembrar da distribuição, eu vou lembrar da intermediação, vou lembrar da distribuição, justamente daquela cadeia de produção e principalmente da palavra-chave, produção. Isso é importante lembrar. A se perguntarem qual é o elemento caracterizador da atividade empresária, é a produção. Portanto, 966 diz, o que é empresário? É quem exerce atividade econômica organizada para a circulação de bens ou serviços. Ok, isso aí basta. Agora, quem? O importante é que vocês perguntem quem. Ah, é o João ou a Maria? Olha, eu vou dizer para você que quem exerce é a sociedade empresária e o empresário individual. Portanto, substituam quem? Empresário. Sociedade empresária e empresário individual exerce atividade econômica, entre aspas, organizada para a circulação de bens, produção de bens e serviços. É isso que eu vou falar. Isso que é importante que vocês observem. Portanto, quando eu falar em organizada, eu estarei falando em fatores de produção. Eu estarei falando em uma organização de capital e trabalho. Eu estarei falando em auxiliares e colaboradores que dão a produção da atividade fim. Portanto, quando eu falar em empresário, eu estou verificando uma forma de exploração de uma atividade. Então, qual é a forma? Um exemplo interessante. Aquela mecânica de fundo de quintal tem ali os sócios, ok? Temos o lanterneiro, o mecânico, o eletricista. A quem é que dá a produção da atividade fim? Nós temos auxiliares e colaboradores? Temos. Aí nós temos produção. Portanto, a mecânica de fundo de quintal, mesmo não registrada, é uma empresa. Porque nós vamos ver posteriormente que o fato de não ter registro não descaracteriza essa atividade empresarial. Portanto, a empresa não precisa ter registro para ser empresa. Claro que é de bom termo que tenha, é obrigatório para ter os benefícios legais. Mas aqui, estou dizendo para vocês, é o seguinte, empresa é uma organização de fatores de produção que tenham colaboradores e auxiliares que exerçam a produção da atividade fim. Portanto, perguntem, quem exerce? É a atividade econômica organizada. É a sociedade empresária e o empresário individual. Isso é importante que vocês comecem a observar isso. Posteriormente, vamos ver o seguinte, quando você fala que vai constituir uma empresa, eu vou dizer para você que você vai constituir uma empresa, mas você não vai constituir uma firma. E existe um erro muito grave aí fora, você dizer que vai constituir uma firma. Firma é nome. Eu vou constituir uma empresa. Aí eu vou constituir uma atividade econômica organizada. Perfeito, é uma empresa. Portanto, a empresa é justamente essa organização de fatores de produção. E no final das contas, eu vou dizer para você que a empresa é a atividade econômica organizada. Empresa é a atividade do empresário. Como eu falei para vocês, aquela mecânica de fundo de quintal é uma empresa. Ou então, a Maria, que ela vende e revende mercadoria, tem a produção, ela também tem uma empresa. Eu não estou dizendo se tem ou não registro. Reparem, isso aí nada tem a ver uma coisa com a outra. Portanto, não confundam empresa com sociedade, empresa com pessoa jurídica, empresa com firma. Cada item desse, cada elemento desse tem um conceito diferente um do outro. Portanto, vocês vão responder sempre, empresa é a atividade econômica organizada. Isto é, empresa é aquela atividade que tem fatores de produção, capital do trabalho, colaboradores e auxiliares que exercem a produção da atividade fim. Então, isso é importante observarmos justamente isso aí. Portanto, vamos observar também que pessoa jurídica é o quê? A pessoa jurídica, conforme o artigo 44, no inciso 2, são as sociedades. E temos também a empresa individual de responsabilidade limitada. Essa empresa individual de responsabilidade limitada
ela foi criada o ano passado, em 2011, através da Lei 12.441 de 2011. Portanto, quando você registra a sua empresa e você é o único dono, você terá uma empresa individual de responsabilidade limitada. Por que eu digo isto? Porque anteriormente o empresário individual, registrado ou não era uma pessoa jurídica. Ele era equiparado a uma pessoa jurídica para fins de imposto de renda. Tem uma resolução normativa do Ministério da Fazenda que justamente menciona sobre isso. Atualmente, se você, que é o único dono, se registrar, você terá uma empresa individual de responsabilidade limitada. Porém, os seus bens não serão atingidos por dívida da empresa. Em princípio, não. O importante é isso. As sociedades também. As sociedades, de acordo com o artigo 44, são pessoas jurídicas. Antigamente, não. Somente eram as sociedades. Tanto é que você ia no contador e falava assim: olha, senhora ou senhor, constitua uma sociedade. É melhor que não faça uma empresa com um único dono, porque senão você terá seus bens atingidos por dívida da empresa, que naquele tempo não era uma pessoa jurídica. Portanto, somente as pessoas jurídicas é que adquirem personalidade jurídica, ok? Vamos agora justamente colocar nesse slide o que eu coloquei para vocês. Observe o artigo 44. São pessoas jurídicas de direito privado, as sociedades e as empresas individuais de responsabilidade limitada. Olha a leizinha novinha que surgiu agora, há pouco tempo. Então, se você se registrar e você for o único dono, é essencial justamente esse registro, porque você terá responsabilidade limitada. Em princípio, seus bens não serão atingidos por dívida da empresa. O registro é importantíssimo por causa disso. Claro que é em princípio. Ok? Vamos observar justamente o fator personalidade jurídica. Quando eu falar em personalidade jurídica, é aquele momento que a sociedade ou o empresário individual, ele vai se registrar. Quando ele se registra, ele adquire a personalidade jurídica. Personalidade jurídica, em princípio, é uma proteção para os bens pessoais dos sócios, em princípio. E também você adquire o quê? O benefício de ordem. Isso é importantíssimo. Agora, neste caso, se você, por acaso, tiver outras irregularidades, claro que essa proteção, ela sai. Mas isso é exceção à regra. Portanto, a personalidade jurídica, ela é um estado de regularidade da sociedade. É um estado regular da sociedade. Agora, o benefício de ordem você vai encontrar no artigo 1024. O que quer dizer benefício de ordem? Primeiro, eu penhoro tudo que tem aqui dentro da empresa. Se não bastar, eu vou para fora. Claro que nós vamos verificar que na sociedade limitada não haverá isso, mas o benefício de ordem é justamente isso. Primeiro aqui, depois lá. Vou parar um pouquinho, tá, pessoal?